Olá a todos meus alunos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de redação. Hoje daremos continuidade à nossa aula passada falando sobre relatos pessoais e hoje nós vamos falar das principais diferenças entre contos, entre crônicas e relatos pessoais. Desses três itens, dessas três tipologias, vocês já viram os contos e estão vendo os relatos pessoais. A crônica, vamos ver se nós veremos mais para frente, porque como teve a mudança do livro, acredito que as crônicas já tenham sido ditas na série anterior. Mas vocês não serão prejudicados, nós vamos falar sobre isso, né? Vou trazer para vocês como funciona uma crônica, para vocês não ficarem perdidos. Antes de começar a aula em si, gostaria de lembrá-los que estamos abastecendo a plataforma Pitágoras para que vocês possam assistir às aulas e também realizar as atividades. Por favor, não esqueçam de acessar a plataforma. Ah, professor, eu não consigo acessar, eu não sei acessar. Entre em contato com a secretaria da escola, eles com certeza têm lá o passo a passo para vocês fazerem e não perderem as atividades que estão sendo postadas todo dia. Eu entro toda semana durante o nosso horário de aula e tenho visto poucos acessos, tá bom? E caso de dúvidas, tem o meu e-mail lá, vocês podem entrar em contato, eu respondo para vocês o mais rápido possível para sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, por favor, não deixem de acessar a plataforma para fazer os exercícios. Recado dado, vamos agora continuar aqui e identificar as principais diferenças entre contos, crônicas e relatos pessoais. Antes de falarmos de diferenças, nós temos que falar de semelhanças. Primeira coisa, as três em si, elas têm algo em comum. Elas possuem o quê? São textos narrativos. Todas elas são textos narrativos. Cada uma com a sua característica, cada uma com os seus detalhes, tá bom? Mas, se eu tiver que falar de alguma semelhança entre elas, todas elas são narrativas. Todas elas vão contar uma história, seja ela real, seja ela não real, seja ela ficcional, tá bom? E aí, nós temos esse quadro, onde eu tenho os critérios, os principais critérios, tá? Como natureza da criação artística, foco narrativo e temática. E como funcionam esses três critérios no conto, na crônica e no relato pessoal. Vamos começar pela natureza de criação artística. O que é isso? Vamos ver aqui. No conto, o texto é ficcional, fruto da imaginação criadora do autor. Ou seja, aquilo que nós já conversamos em sala de aula ainda sobre o conto. Os personagens não existem, mas... Desculpa. Os personagens não existem, mas eles se referem a pessoas existentes, tá? Ele se refere a algo parecido com a realidade, mas os personagens não existem. A história em si foi criada pelo autor para te trazer um pensamento, tá? Então, o autor que cria a história, o autor que cria os personagens. Já na crônica, eu tenho um texto não ficcional. O que é não ficcional? É um texto real, tá? É um texto onde eu tenho uma história verídica, uma história que aconteceu ou com outra pessoa ou com o próprio autor, tá bom? Já nos relatos pessoais, a mesma coisa. Porque como é que eu vou fazer um relato da minha vida inventando essa história? Não existe isso no relato pessoal. Tá? Se é um relato, eu vou contar algo que aconteceu comigo. É algo que aconteceu em algum momento da minha vida. Então, por isso que ele é não ficcional. Ele é real. Tá? Não ficcional é porque ele não é uma ficção, não foi inventado. Já o foco narrativo, eu tenho no conto o narrador personagem, o narrador meramente observador ou o narrador onisciente. Relembrando, narrador personagem é o narrador
que conta a história dentro da história. Ele pode ser o observador, aquele que vai observar e vai contar, tá? E o onisciente, aquele que sabe do presente, sabe do futuro daquela pessoa, sabe do passado, tá bom? Dentro do conto, nós conversamos sobre isso. Já na crônica, nós temos o narrador personagem, ele mesmo contando a sua própria história, tá? Ou meramente observador onisciente, da mesma forma que eu tenho no conto, tá bom? A única diferença do conto e da crônica aí é que o conto é uma história criada e a crônica é uma história que aconteceu, uma história que acontece ali no momento. E o relato pessoal só há o narrador personagem, tá bom? Por quê? É você contando a sua história. Então é você inserido na sua história, tá bom? E o terceiro aí, a temática. Então nós temos no conto temas complexos, ou seja, são assuntos que vocês pensam, são assuntos da sociedade e são assuntos que você não tem uma resposta de imediato, tá bom? Então é algo que te faz pensar como ser humano, tá bom? Não sei se vocês se lembram da disciplina do amor, onde eu tinha lá o cãozinho que sempre ia todo santo dia na estação de trem esperar o soldado que infelizmente faleceu lá na história na Segunda Grande Guerra, e aí ele seguiu aquela rotina de ir à estação até falecer. Né? E aí ele estava falando o quê? Qual é o tema gerado ali? Né? O amor do animal pelo ser humano. Os sentimentos das pessoas em volta que depois do acontecido, eles seguiram suas vidas, menos o cachorro. Então é um tema complexo de você pensar com a família, de você pensar com colegas sobre essa relação de amor entre o animal e a pessoa. Tá? Já na crônica, eu tenho temas simples do cotidiano, sempre serão sobre algo acontecido na rua, algo acontecido na família. Né? Eu sempre falo para vocês de Clarice Lispector, porque ela sempre teve excelentes crônicas, principalmente sobre o cotidiano, sobre o dia a dia da pessoa. Tá bom? E o relato pessoal são temas variados, escolhidos segundo experiências de vida marcantes do autor. No relato pessoal, a minha história vai se basear em algo em que o autor viveu. Então eu não consigo especificar se ele vai contar algo relacionado que aconteceu dentro de casa, se aconteceu no serviço, se aconteceu durante a vida toda. Isso aí já depende do autor, tá bom? Essas são as diferenças. As crônicas abordadas aqui são as crônicas narrativas, pois temos também as crônicas descritivas, dissertativas e etc. Por quê? Crônica, nós temos crônicas jornalísticas, temos outros tipos de crônicas também existentes. Só que nesse momento nós estamos falando da crônica narrativa, aquela que eu vou ter a personagem contando uma história. Tá? E essa história sobre a vida, ou a vida dela, ou sobre o dia a dia dela, ou sobre o dia a dia de outra pessoa. Tá bom? Então, não pensem que a crônica se baseie somente na narrativa. Terão outros que eu trarei para vocês. Os contos abordam temas complexos da existência e da vida em sociedade. Por isso, os conflitos e os personagens são densos e profundos. Por isso que aquele sofrimento do cãozinho de todo dia ir lá na estação esperar o seu dono. Né? Então, te faz pensar. Então, é uma coisa meio pesada com relação à relação ali. Né? Te faz um pouco, se a pessoa se intera ali do assunto, se ela lê ali com muita atenção, ela sente um pouco daquela aflição do cão e das pessoas em volta ao ver o cão e todo dia cumprir uma tarefa. Tá? Liberdade do autor para deixar o desfecho totalmente em aberto, livre para as conclusões do leitor. Então, no conto, ele nos traz a dúvida. Tá? Não lembro se vocês lembram daquele texto O Apelo que tinha lá da senhora, que o cara falou que na primeira semana ele não sentiu falta, mas acabou que conforme foi passando o dia, a senhora não estava na casa e aí ele no final pede para essa senhora voltar.
E aí a gente não lembra se a senhora morreu, se a senhora foi demitida, se a senhora viajou. Então o conto nos permite pensar numa possibilidade de final, numa possibilidade de desfecho, tá bom? Os relatos pessoais têm temas simples ou complexos. É o autor quem escolhe os episódios que foram decisivos para a sua formação como pessoa. Então, nos relatos pessoais, se a história é simples ou se essa história ela é muito movimentada, muito complexa, vai depender do autor, tá? Do que aconteceu com ele. Se o que aconteceu com ele foi uma história de superação simples ou de superação que ele passou por vários obstáculos e chegou até a resolução com um aprendizado, tá? O desfecho jamais poderá ficar em aberto. Isso nos relatos pessoais, tá? Nos relatos pessoais, eu não tenho um desfecho em aberto. É a vida do cara, tá? É a vida do autor, da autora. Então, é impossível ter ali um desfecho para você imaginar o que aconteceu depois, qual é o pensamento que eu posso ter ali referente a isso. Claro, você vai ter ali suas conclusões, mas imaginar um final para um relato pessoal não existe. Existe sim, dele dar o desfecho, porque o desfecho é o quê? É o aprendizado que ele teve com o problema que ele relatou, tá bom? E a explicação fica por isso. Por essa, né? Hoje a explicação foi bem curta, porque já falamos bastante de relatos pessoais na aula 1, tá bom? E aí eu tenho as atividades para vocês realizarem, e eu tenho são 3 tarefas no total, mas 2 aí que vocês vão ter um pouquinho mais de trabalho, principalmente voltado à pesquisa. A número 1 vocês já estão vendo, as páginas do livro de redação, e o segundo, no texto, em busca de uma ancestralidade brasileira, para quem não se recorda, aqui ó, página 18, aqui ó, relatos pessoais, tá? Aí eu tenho aqui ó, ancestralidade brasileira, ok? Aqui ó, em busca de uma ancestralidade brasileira. Perdão. Desculpa. E aí, dentro desse texto, o autor falou sobre apelidos que recaíam sobre ele e provocavam uma profunda tristeza. Pesquise e escreva a origem das seguintes palavras: Juruna, Aritana e Peri. Quem eram esses nomes ditos por Daniel Munduruku? Não se esqueçam de colocar a fonte de onde tirou a pesquisa. Eu quero que vocês pesquisem. Pode pesquisar pela internet, ela está aí, né? Nesse momento então de pandemia, ela está aí perfeita para vocês pesquisarem. Quem foram esses índios citados por Daniel? Será que eram índios reais, índios ficcionais? Não sei. Vocês vão pesquisar para mim. Não é uma pesquisa muito extensa, gente. É só mesmo saber quem eram esses caras. Olha, o índio Juruna era um índio ficcional, ou um índio não ficcional. Ele viveu em tal lugar, ele não viveu. Ele era de um livro, ele era de uma novela, ele era de um seriado. É isso que eu quero que vocês vejam. Ah, professor, mas aí o que tem isso a ver com o relato pessoal? Tem tudo, porque não adianta eu colocar lá no texto que ele foi chamado desses nomes se vocês não pesquisam quem são esses nomes. Por que essas referências? Tá? Então, todo e qualquer texto, vocês não podem passar por cima de vocabulários e nomes sem conhecer quem é realmente, por que esses nomes foram citados e causaram alguma emoção nesse autor. Tá bom? Então, tem essa primeira pesquisa. Lá na plataforma vai ter lá esse mesmo enunciado. Embaixo é só vocês responderem na própria plataforma, que lá mesmo eu faço a correção. Tá bom? Tem aí o prazo para entrega. E, como vocês devem saber, dia 18 de abril, que cai no sábado esse ano, comemoramos o Dia Nacional do Livro Infantil. Essa data é em comemoração ao dia do nascimento de Monteiro Lobato, um dos maiores escritores brasileiros. Um dos livros de maior sucesso foi O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que vocês com certeza já devem ter ouvido. E aí, vocês terão um segundo trabalho, além do livro, né, além desse da pesquisa dos índios, terão um terceiro trabalho. Mas pesquisa é o segundo. Eu quero que vocês escrevam para mim uma redação
no mínimo de 10 linhas, tá? Me contando sobre um livro que você tenha lido. Porque eu acredito que até hoje você tenha lido um livro, né? Por favor. Ou então leram vários, assim eu espero, tá bom? E eu quero que você me conte, eu quero que você me ofereça um livro, eu quero que você me indique um livro, tá bom? Ah, professor, eu gostaria que o senhor lesse o livro tal. E aí você vai me falar quem é esse livro, qual é o assunto que o livro aborda, se você gostou ou não gostou desse livro, e por que eu deveria ler ou por que eu não deveria ler esse livro, tá? Eu quero que vocês me contem, como se vocês estivessem me indicando uma leitura, tá bom? E aí eu botei aí como exemplo, sabe aquela conversa com um amigo sobre um filme que viu e conta detalhes e a sua opinião? Pois bem, você fará isso para mim por escrito e sobre um livro, tá? Então você vai me contar na sua redação, olha professor, eu li o livro tal, e esse livro ele fala sobre isso, isso, isso e aquilo, ele aborda isso, isso e isso. Gostei muito desse livro porque ele traz para a minha realidade isso, isso e isso. Olha, eu não gostei porque isso não é um tipo de leitura que eu gosto, porque eu gosto mais de livro de tal, tal, tal. Eu não gostei do final, eu adorei o final. Eu quero que vocês me contem o que vocês viram nesse livro, tá bom? Também tem aí o prazo para entrega. Dúvidas pela plataforma nos dias e horários da nossa aula. Eu estarei aqui no horário que vocês teriam aula comigo para sanar as dúvidas de vocês. Meu e-mail consta aí para vocês, tá? E fico aguardando as redações. Estou ansioso para ler, porque eu sei que vocês são muito bons escritores, tá? E aguardo vocês até a próxima aula, tá bom? Fiquem bem, fiquem em casa e até a próxima aula.